Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, posições e ingressos, aspectos, fase lunar, nossa companhia de engenharia de tráfego, a nossa CT astrológica do céu, este que abrange o período de 14 a 20 de julho. Falaremos da lua crescente libriana, falaremos da conjunção Marte-Urano que chega, também dos fatores desses movimentos, né? Boas-vindas a quem chega, a quem assiste ao longo da semana ou assistirá a gravação domingo, segunda, terça, de madrugada, de dia, de noite, à tarde. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem assiste ao vivo também. Saudações a quem nos acompanha. Semana aí marcando fase lunar nova. A gente vem aí de uma semana de oposição Vênus-Plutão, marcou aí alguns contratempos, algumas questões de relacionamento. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, pessoal que nos acompanha. A oposição Vênus-Plutão que bombou algumas questões afetivas midiáticas. O mapa do Estevão, gostou do mapa do Estevão, seu Tiago Cordeiro? Vem aí mais uma joia. E o seu Vitória não está lá triunfando tanto. Então, temos aí Lua crescente libriana chegando, temos aí Marte conjunção Urano, Vênus-Plutão, né? Foi aí os bafafás da Isa que a gente teve, né? Teve as questões de relacionamentos, de mídia, de situações sociais, Vênus em Leão, oposto Plutão em Aquário, né? E temos a começar a semana com Lua crescente libriana, que, né, desde já do dia 13, desde sábado, a lua crescente libriana. Então toda a lua crescente ela tem uma disposição para melhor direção de questões, melhor sequência de assuntos, melhor andamento, às vezes, do que foi começado numa semana anterior, né? A lua crescente acontecendo no sábado em Libra, já ali pelos 22 graus, então um fim de semana propenso a momentos mais sociáveis, momentos mais disponíveis até para interação nas relações, para algumas partilhas a dois, para partilhas de integração também, fazer um social a mais, sempre é especial uma lua crescente libriana, uma fase lunar libriana, para uma interação, né? uma disposição de convívio, uma disposição de mais troca de contato, né? Percepção das questões das outras pessoas, né? Enxergar um pouco mais o lado do outro também, situações que demandam aí uma dinâmica interessante para parcerias, vínculos, integração com outras pessoas também. Então tem aí um sentido interessante do fator sociabilidade, do fator de integração com pessoas, de mais disposição para os assuntos dos outros, também para vivências, de certa maneira, que abordem um integrar social, né? A lua crescente libriana sempre tem uma disposição para expandir direções, também direcionar contatos, direcionar parcerias, direcionar assuntos que, de certa maneira, envolvem o longo da semana, né? Isso é bom, meu marido faz anos, dia 13. Ah, olha, vai fazer aniversário com a lua crescente libriana, Ana Martins. Muito legal. Então tem aí uma propensão para se sociabilizar mais, para alguns momentos a dois interessantes, e para as pessoas no geral, o tratar outros vínculos, o tratar convivências, o tratar momentos sociais, né? Então todo o fator de fase lunar crescente tem um indício de projeções especiais, de melhor direção de assuntos, de melhor andamento de algo que foi começado, né? Então tem esse contexto. Além de que o fator da sociabilidade, lua crescente em Libra no final de semana também é positivo para um fazer social a mais, com diversão também, ou visitas,
né? Desde que não sejam surpresas, né? A gente vai ter conjunção Marte-Urano aí na semana com uma propensão de situações repentinas e surpresas que já falaremos, mas Lua crescente em Libra também tem uma disposição para mais relação, mais relações, vínculos, convívios, né? Um fazer social, um voltar a contatos, uma condição mais interessante de disposição, né? De convivências num sentido geral. E no contexto até de atividades, parcerias, sociedades, todo um fator também que, que abrange o sentido libriano do signo em si, num fator de lua crescente ou de fase lunar. Então essa questão, às vezes, do que é correto, do que é justo, do que é ponderado, do perceber o lado do outro, do perceber uma disposição das outras pessoas, né? O que alguém está precisando, né? Mas aquela atenção também para não nos voltarmos mais além da conta do que podemos para alguém ou quanto às responsabilidades dos outros, né? Então esse é um ponto a se considerar também. Às vezes a lua crescente em Libra também ela pode dar uma mobilidade, uma disposição em querer se voltar, querer, né, tomar um pouco a disposição de ações ou de iniciativas que envolvam outras pessoas no contexto geral e às vezes tem questões que são mais disponíveis aos outros do que a nós mesmos, né? Então temos que pensar no limite do quanto estamos propensos ou possíveis a fazer algo por outras pessoas ou dentro das relações em si. Não tomar a frente de questões que não são nossas de forma exacerbada, né? Mas a lua crescente libriana é ótima para um contexto de diplomacia, de juntar gente, de fazer a mediação de pessoas, de convivências, tá? Então também dá essa propensão do socializar, do integrar, um contexto integrativo. Buenas noites, direta e indireta, Ana. Então tem esse fator do contexto integrativo, fazer o meio campo, convidar um que conhece o outro, apresentar pessoas, que é um quê aí do contexto de uma lua crescente libriana também, certo? Temos na segunda-feira a grande conjunção Marte-Urano. Conjunção Marte-Urano, ela é bienal, ela tem uma média de 1 ano e meio a 2 anos, né? Ela acontece nos 26 graus de Touro, né? Ela é conjunta à estrela fixa Algol, que muitos associam, e ela é uma das mais impactantes e destacadas na astrologia, né? Que em um certo limite de contextos, no sentido de finalizações, os antigos usavam como fator de destruição, de, né, questões trágicas. A conjunção Marte-Urano, ela tem sido um tanto propagada, debatida ultimamente entre astrólogos, porque ela tem essa condição, às vezes, de ter a fama dos contextos imprevisíveis, das imprevisibilidades, dos fatores de transformação repentinas, né? Recorrência de acidentes, de questões aéreas, questões viárias, né? Então é frequente, é recorrente, né? Condições assim imprevisíveis no sentido cotidiano, a conjunção Marte-Urano. A chamada conjunção, digamos, elétrica no contexto do nosso cotidiano. As coisas tendem a ficar um pouco mais aceleradas no sentido de resolução de temas e mesmo de ansiedade, impaciência, questões gerais que envolvem não só os nossos entornos, mas as coisas que a gente percebe, né, aos arredores, né, do que envolvem o nosso cotidiano, do que envolve os nossos meios e as coisas que a gente presencia, né? Então, a conjunção Marte-Urano, ela tem uma média de 1 ano e meio a 2 anos. A última vez que ela ocorreu foi em agosto de 22. Quem tiver aí uma referência dessa época, né? Janeiro de 2021 também. Tá? Lá em 2019 teve a questão
do incêndio do Ninho do Urubu no Flamengo, que morreu os adolescentes, teve a queda do helicóptero do Boechat, em 2021 teve o voo da Indonésia, queda do voo da Indonésia, então tem recorrências, né, de temas um tanto tensos nas conjunções Marte-Urano, né, pela questão do imponderável, da imprevisibilidade, né? Então essa é uma questão. Vem, às vezes, propensões a certas epidemias, né, no sentido geral, então acaba também sendo recorrente essas situações antigas que a gente notou, percebeu, né? Mas também, lá em 22, trouxe inovações, foi os primeiros experimentos do 5G no Brasil, né? Envolveu a questão de inovações no contexto coletivo, os assuntos tecnológicos bombam um pouco mais no sentido do aperfeiçoamento de questões, né? Às vezes sondas ou telescópios ou questões associadas ao espaço, à tecnologia, à TI, à informação, todo um sentido de adaptação a inovações também fica intensificado num tempo conjunto Marte-Urano. Tem um certo upgrade, tem uma atualização meio sistêmica, né, de procedimentos, de coisas que a gente usa. Então isso é um ponto interessante, né? Teve incêndio por aí também, Ana Maria? Pois é. Então a gente já vê de uma semana para cá umas questões de reviravoltas em função dessa conjunção Marte-Urano. A gente viu aí a esquerda no parlamento francês ali, de repente virou ali um jogo, né? A Bolívia teve um golpe que não foi golpe. Então todos esses frissons que às vezes vêm, não vêm, né? Essas questões repentinas de poder também marcam algumas conotações um tanto impactantes, né? E vale observar o grau 26 de Touro nos respectivos mapas, tá? Marte-Urano conjunto em Touro, vale essa percepção, vale essa condição, porque é importante também num contexto de questões do nosso mapa, onde ela acontece, a casa que a gente tem, o grau 26 de Touro, ela é suscetível a uma espécie de upgrade, de um certo start, de uma transição repentina, né? Mesmo que sutil, mesmo que há um tempo até semestral, tá? Porque como é uma grande conjunção, às vezes o fator, a semente da coisa ela é agora, mas propaga ao longo do semestre, ao longo de 2 meses ou até mais tempo, né? Então também é um indício de uma transição do que a gente vivencia de alguma maneira nos temas associados à casa de Touro, dos 26 graus de Touro. Tá? Então vale esse olhar, vale essa percepção. Se for, por exemplo, a casa 4, são questões domésticas, ajustes, alternância, mudança de postura. For casa 7, questões no relacionamento. For no ascendente, na imagem, no estilo, na postura, no posicionamento. For casa 3, estudos, aprendizados, papéis, documentos. Se for casa 9, são questões burocráticas, questões de viagens, questões de parte acadêmica, né? Gente que está em concurso, vestibular, ou mesmo trabalhando com potencial de mentoria, né? Que é a casa 9, casa 10, a área da carreira, casa 6 é saúde, né? Saúde, corpo, ritmo, rotina, algum upgrade aí no fator de costume, ou na parte alimentar, ou alguma contratempo rápido de passadinha ao médico, exame de rotina, né, que a casa 6 às vezes impacta numa demanda. Então a conjunção Marte-Urano ela tem também esse fator de um start na área onde acontece o 26 graus de Touro. Tá? Então a gente tem essa propensão. Outro detalhe é que, obviamente, é uma conjunção em que as questões elétricas, tecnológicas recomendam um certo cuidado aí com certos choques, com certos ajustes. A gente pode ter uma certa demanda com essas questões
em casa, no trabalho, às vezes um remanejar ali, um cuidado para não mudar a voltagem, não colocar a tomada numa tomada trocar o 220 por 110, né? Essas questões em tempos de conjunção Marte-Urano fica um pouco mais suscetível também a alguns contratempos. E um outro detalhe é que também os ânimos aos arredores podem ficar um pouco mais notáveis de ansiedade, notáveis de postura, né, de atitudes, de certa maneira, que a gente pode precisar de uma certa resiliência, uma certa complacência, uma certa calma e elegância, claro, né, como já costumamos citar e dizer por aí, porque podemos perceber umas iras aleatórias que às vezes não tenham nada a ver conosco, né? Então esse é um ponto. Meu Marte está no grau, não é 36, né? É algum número diferente desses 6 aí, né, Ana Martins? Então, essa conjunção Marte-Urano tem esse sentido de valorizarmos, a necessidade de valorizarmos alguns prazeres, algumas adaptações que a gente pode precisar ter com inovações, inovações em assuntos de trabalho, inovações em assuntos domésticos, na rotina, no condomínio, né? Uma adequação de algo que a gente venha a lidar, né? Então é um ponto importante nessas questões. 26, né? Você tem Marte nesse grau, você está no retorno de Marte, né, Ana Martins? Então é um ponto aí que impacta na tua atitude, nas ações, e é importante observar a casa de Áries também, porque a casa de Áries é regida por Marte. Então, aonde acontece essa conjunção, Marte-Urano, né, ali, ó, vale o olhar para a casa onde ela está e se tem planeta, né? Então, por exemplo, se você tem Marte aí nessa região do mapa natal, vale um olhar para não só a casa onde está o 26 graus de Touro, mas também a casa de Áries, regida por Marte. Se alguém tiver a Lua no fim de Touro, nessa região, olhar a casa também de Câncer, que a Lua rege Câncer. Então, o planeta e a casa regida pelo planeta que estiver no fim de Touro, vale um olhar também. Se a pessoa tiver Júpiter em Touro, olha a casa de Sagitário, porque essa conjunção Marte-Urano ela pode emitir sinais ou envolver questões associadas a essas pautas dos temas do que envolver as casas astrológicas em questão, certo? Vale então esse olhar, né? Então, por exemplo, se tiver Áries a casa 5 é questão da autoexpressão, a casa 5 ela envolve parte material associada à vida doméstica, às vezes algo que possa ajustar também, né? Então, um ponto importante é observar a casa de Touro, os 26 graus de Touro, e se tiver algum planeta, qual signo esse planeta rege, olha a casa que o signo que o planeta rege está, certo? Então, se alguém for taurino, tiver o Sol em Touro, no final de Touro, observar a casa de Leão. Se tiver Mercúrio em Touro, no final de Touro, a casa de Gêmeos, a casa de Virgem. Então, grande conjunção Marte-Urano, ela tem essa fama um tanto das questões repentinas, intempestivas, né? As pessoas ficam, eu vou sofrer acidente, o avião vai cair no dia da semana que eu vou viajar, o ônibus eu vou pegar. Essa conjunção tem de 2 em 2 anos, né? Nem todo mundo, não é todo mundo que vai ter acidente, é uma coisa assim muito pontual ali. A gente é mais frequente a gente testemunhar questões do que propriamente viver na pele, a não ser que o nosso mapa tenha lá um monte de configuração, enfim, né? Um tanto ali, repertório do imponderável, né? Mas grande conjunção de Marte, Marte-Urano, Marte-Júpiter, Marte-Plutão, né? Elas são bienais, né? De 2 em 2 anos. Então, como eu disse para vocês, em 2022 aconteceu em agosto, foi em Touro também. Pode ser feita uma lembrança aí, o que ocorreu em agosto, se deu algum movimento na rotina, né? Se em janeiro de 2021 ela foi ali também batendo Touro, né? 26 de Touro na casa 2, Marte
6 graus de touro. Ô, Cris, tem a casa 2 é 26. É a área financeira, a área material, parte de despesas, né? De repente, uma fase nova. O Marte está 6 de touro, o Marte já está afastado dessa conjunção, né? O seu Marte. Não é diferente da Ana Martins, mas a casa 2 é as questões materiais, de repente um movimento diferente associado à parte financeira, ou despesa, ou algo a resolver num contexto material, ou até um projeto. Porque conjunção Marte-Urano também dá uma disposição para uma projeção do que está por vir. A gente começa a formatar algo para o futuro também, quando há essa conjunção, e dá um start, dá né, não é nem uma passada de marcha, ali é uma reprogramação do automático, né? Você troca o câmbio manual pelo automático, então muitas vezes é uma adaptação a novas questões, no sentido material, no sentido pessoal também, certo? Então, marcando aí períodos. Vale atenção, as questões elétricas, as questões tecnológicas, como eu já disse, elas têm essa associação com o período da conjunção Marte-Urano. Em 21 de janeiro estávamos fechados com o Covid, agora anda novamente um surto de muitos casos exagerados de Covid. Aí, né, o Ana Martins, depois é a sua casa 6, né, associado à rotina, associado a trabalho, rotina, saúde principalmente, né? Então, lá em 22 teve esse fator, né? Janeiro de 21, né? Então agora tem aí uma demandazinha aí, lógico que numa proporção menor, mas mexendo com a rotina, né? Mexendo com ritmo, rotina, saúde, que é a casa 6, tá? Então tem esses fatores, tem essas questões envolvendo a grande conjunção Marte-Urano. Outro detalhe é situações de uma transição do que é convencional para algo inovador, para algo que a gente se adapte no sentido de recursos tecnológicos, uma disposição para aceitar inovações de uma maneira diferente, ou às vezes a inovação vem na marra, né? Por exemplo, 2 anos atrás, lá em 22, começou também a pegar algumas cidades a fluir com o 5G, as primeiras antenas 5G no Brasil, né? Então já começa também a dar uma ampliada num sentido tecnológico, de inovação, de softwares, de ferramentas tecnológicas, de parte elétrica. Isso para os elétricos pode ser um salto de questão comercial, né? Mais situações associadas à economia, marcando aí também, afinal, uma conjunção Marte-Urano em touro, né? Então vale um fator aí, um início de relacionamento duradouro, não, de repente tem alguma sinalização nova aí, vai saber, né? Então tem indício de novas etapas, novo ciclo de questões associadas à área de touro na conjunção Marte-Urano, tá? E claro, não é de se estranhar recorrências aí dos fatores não só climáticos, mas dos questões acidentes, ansiedade, você vê questões do trânsito, notícias aí de ônibus sendo arremessado em cima de moto, em cima do motorista, a gente percebe uma ansiedade. Então, calma e elegância, desacelera, não entra em pilhas ansiosas à toa, né? Então vale essa atenção também. E uma atenção com a parte elétrica, com as coisas que a gente mexe, seja no fogão, seja né, na parte que envolva ter que acender alguma coisa, ou ligar algo, interruptor, mexer com voltagem. Vale com um dobro de cuidado nessas épocas também, certo? Um período de autenticidade, de inovação, novos costumes, num certo contexto de situação cotidiana. Então tem um certo upgrade, tem uma atualização de Windows, uma atualização de software ou algo de costume que a gente passa a se adaptar em tempos da conjunção Marte-Urano também, certo? Na semana que segue, temos um outro bom aspecto de Urano com o Sol, né? Não que Marte e Urano seja lá um bom aspecto, mas tem lado bom, mas tem um lado tenso, né?
Sol-Urano faz um sexto, é um bom aspecto na quinta-feira, no meio da semana. Então, um bom aspecto Sol-Urano, ele é especial para reforçar a adaptação com inovações. A gente lida melhor com as questões inovadoras também. Né? É positivo para um sentido de empreender, empreender com algo novo, né? Para quem tem atividade autônoma, hobbies, é legal para encontros repentinos também, com pessoas, né? Com lugares. Quanto tempo Marte vai andar por aí a causar alguns... Pela semana, Ana Martins, é pela semana, tá? Porque na outra Marte já vai para Gêmeos, falaremos do Marte em Gêmeos na semana que vem, mas por essa semana ainda ele forma a conjunção com Urano e fica suscetível a essas questões que a gente abordou na conjunção, certo? Na quinta, o Sol tem sexto com Urano, é um bom aspecto aí, ó, né? Sexto Sol-Urano. Então, tem uma condição interessante para encontros repentinos, oportunidades de nos inspirarmos em algo que traga inovação, né? A gente querer se desprender de certos padrões ou de algo convencional, seja no trabalho, seja em casa. A gente pode se permitir a inovar mais, né? Tem gente às vezes que é um pouco resistente com novidade, com certa tecnologia, com certo software, com certa rede social, né? Então o Sol sexto Urano ele tem uma condição interessante para uma disposição melhor com o que envolver inovações, com o que envolver uma disposição de temas ou recursos que a gente pode experimentar mais. Tem gente que é um tanto antipático em mexer com Zoom, com tecnologia, ai, não gosta de Zoom, né? Vai lá, dá uma mexida, usa, aprende, melhora, né? Tem essa perspectiva de inovar com algo associado a não só recurso de trabalho, mas também no cotidiano, também em adaptações ou ferramentas de trabalho. Né? Só Urano ele tem uma questão do ineditismo, às vezes, do que é diferente. Então, como a gente está numa semana da conjunção Marte-Urano, né? E também do Sol sexto a Urano, Urano está movimentado na semana para dispormos do que é inovador, do que é tecnológico, ali um cuidado com a parte elétrica das coisas, mas também uma percepção melhor do que a gente precisa deixar de lado do que for convencional ou que tem um certo velho padrão. Né? Então esse é um sentido interessante do bom aspecto do Sol com Urano e até da própria conjunção que o Marte faz com Urano. Até pessoas podem nos inspirar com estilo diferente, comportamento. Né? Às vezes você observa uma certa vestimenta, uma coisa criativa que a pessoa, sei lá, usa para trabalhar e você se inspira naquela pessoa, ou uma rede social, um perfil que você observa e, nossa, olha o que aquela pessoa bolou, né? Você olha... Urano traga boas novidades. Ela normalmente traz, né? Bem, às vezes, inusitadas, direta. Então, o aspecto Sol-Urano também tem esse sentido de, às vezes, a gente perceber pessoas que dão uma... Olá, Jonatas! Então, uma condição de inspirarmos, né? Você observa lá um conteúdo de alguém que faz o que você trabalha, alguém da sua área profissional, numa rede social, num recurso de trabalho. Nossa, por que eu não pensei nisso? Olha o que aquele cara fez. E a gente se inspira em poder mudar ou inovar algo com referência de alguém. Tá? Então, indício para novas e boas referências quando tem Sol em aspecto com Urano. Certo? Então, um sexto aí. Então, vale também para uma disposição, uma coragem empreendedora, num certo sentido. Tá? Urano ele tem um fator de tirar da zona de conforto, tirar do padrão. Tá? Essa é
Esse é o simbolismo, digamos, que eu posso sintetizar do Urano. É a semana que a gente fica um tanto mais voltado a sair de um padrão, a sair de uma questão convencional, de tradições, de costumes, um tanto de certo apego, né? Mas algumas situações elas podem ser um pouco forçadas, mesmo que a gente não queira, porque é uma semana de conjunção Marte-Urano e como ela é de 2 em 2 anos, muitas vezes é uma nova estrada que a gente tem que andar, pavimentar, tá? Então, Urano, a gente olha a nossa casa em touro ou a gente olha onde está Urano? Olha a casa em touro, tá? Então tem que olhar em especial os 26 graus de touro, para quem chegou atrasado, perdeu parte da live. A conjunção Marte-Urano é nos 26 graus de touro e ela é bienal, né? Ela é de 2 em 2 anos. Então eu dei aquela referência de quando aconteceu antes, né? Ali é, janeiro de 21 e a última vez em agosto de 22, né? Então, não é estranho aí no mundo afora algumas questões com companhias aéreas, com voos, alguns contratempos, mas sempre é uma conjunção de start para sairmos de padrão, de zona de conforto, do que é convencional, mesmo que um pouquinho na marra, mas a gente pega. É igual, por exemplo, 2 anos atrás começou a aumentar a frequência do 5G, né? Então, mesmo quem não queira, vai pegar o 5G, né? Se tiver um celular aí, mesmo que você não saiba mexer, às vezes aparece lá 5G e você, igual aconteceu no meu, nem sabia ali que tinha um 5G, de repente, tá, 5G, né? Então tem essas questões também. Às vezes tem inovações que vêm meio sem avisar e às vezes sem a gente pedir. Tá? Então esse é um sentido do Marte-Urano. Às vezes é um VUPT, uma ventania nova, ventos novos, às vezes que dão um certo susto no começo, mas depois a gente vai no fluxo do que é inovador, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de, de 14 a 20 de julho. Tempos de conjunção Marte-Urano. Às vezes tem um update um pouco forçado, um Belliname. Né? Não é nova era, não, ou direta e indireta. Era é outra coisa, é outro assunto. Nova era é daqui a 200 e tralalá anos. Tem muita abobrinha aí que fala de nova era. Vamos devagar com Andor, que o santo é de barro. Tá? Tem ali Áries de nova era ali um pouquinho, mas a nova ali vai daqui uns 200 e tralalá anos, certo? Então falamos da lua crescente em Libra, que é interessante para um social, né? Fazer um social no final de semana, no começo da semana também. Afinal, a lua crescente libriana, lua crescente dá disposição para novos rumos do que foi iniciado, né? Uma sequência de algo que começou. Toda lua crescente ela positiva para novas direções em relacionamentos, parcerias, contatos, sociabilidade, maior percepção do que as outras pessoas precisam. Obrigado você, Ana Martins. Ótima semana também. Então a lua crescente libriana no sábado 13 de julho, ela é interessante para parar arestas também. Calma e elegância, direto e indireto. Aparar arestas nas relações, fazer uma cordialidade, dar uma certa trégua para certas tensões em relacionamentos. Né? Lua crescente em Libra permite uma certa disposição para enxergar mais um lado do outro e dar uma contemporizada para coisas que não precisavam tanto drama ou tanta ansiedade no geral. A conjunção Marte-Urano que eu falei, vale atenção também para não entrarmos em ansiedade para querer resolver as coisas para ontem, porque é um outro fator dessa conjunção. Tá? E aquele ciclo novo de 2 em 2 anos que acontece sempre que Marte faz conjunção com alguém. Então, a área de touros, 26 graus, como eu disse para vocês, requer aí um olhar especial. Né? E depois o Sol em bom aspecto com Urano, que completa a conjunção Marte-Urano no sentido das vivências que envolvem Urano na questão da inovação, aquilo que eu disse para sair do padrão, lidar com o que envolve inovação,
permite um lado empreendedor aí para quem tem atividade, uma originalidade, né? E também uma inspiração, novas referências no estilo, né? A gente tem uma perspectiva para poder sair de certas mesmices, não só na conjunção Marte-Urano, mas como no sextil que o Sol faz com Urano do meio da semana em diante. Certo? Então, pessoal, calma e elegância, atenção com a eletricidade, não só dos entornos das pessoas, mas as nossas também. Uma atenção com a ansiedade, no sentido geral, para não querer resolver tudo para ontem, né? Conjunção Marte-Urano pode forçar uma aceleração, às vezes, que a gente queira resolver tudo para logo e precisa dar uma certa equilibrada, vamos com calma, não entrar em pilhas de ansiedade de quem nos está ao nosso redor, mas também dar um start para disposição do que precisa ser inovado em alguma área do nosso mapa, da nossa vida no sentido geral, ok? Pessoal, obrigado mais uma vez. Isso, calma e elegância, Ana Martins, calma e serenidade, né? Então, grato mais uma vez, gente. Obrigado aí por todos, Ana Martins, pessoal que assistiu a live. Desejo ótima semana a todos. Um abraço